por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Isaías capítulo 7, 13 e 14. É um texto assim famoso, as pessoas gostam de ler muito assim, perto do Natal, assim, né? Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. É lindo, não é? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Agora, o contexto desse texto é de uma importância para a igreja em todos os tempos, e principalmente a igreja dos nossos dias, que tem se afastado tanto das verdades centrais sobre as quais a igreja está edificada. E esse texto, apesar de logo nos remeter e ser muito lido no Natal, ele está nesse contexto assim. Isaías é um livro muito querido para mim, eu já falei isso para os irmãos várias vezes, não é? Na minha adolescência, juventude, era o livro que eu li assim, o tempo inteiro, decorei quase que o livro de Isaías inteiro, assim. Não assim sem querer, porque eu queria mesmo decorar o livro de Isaías, os capítulos, não é? Então eu lembro que o primeiro capítulo que eu decorei era o capítulo 64 de Isaías. E se eu pudesse dizer que houve um ponto de virada na minha vida, assim, da adolescência para a juventude, a vida inteira eu estive assim, na igreja com os irmãos, né, em comunhão com os irmãos na igreja. Mas se houve uma virada num entendimento na minha vida da palavra de Deus, foi por causa desse tempo que eu passava com o livro de Isaías. De certa forma, essa virada na minha vida atingiu essa igreja também, não é? E muitas bobagens que são faladas hoje sempre foram faladas. Por exemplo, eu lembro que uma vez, uma coisa que é repetida até hoje, assim, às vezes até por teólogos ditos importantes, algumas pessoas dizem: Deus limitou a sua soberania por causa da liberdade humana. Primeira vez que eu li isso, eu pensei, essa pessoa nunca leu Isaías. É óbvio que essa bobagem não está escrita em lugar nenhum. Deus limitou a sua soberania. A pessoa que fala isso não pode citar nenhum texto. Porque tudo que a Bíblia diz é o oposto. Então eu, quando era adolescente, quando li alguém escrevendo isso pela primeira vez, eu logo pensei, essa pessoa nunca leu Isaías. Não só a Bíblia toda, mas Isaías. No capítulo 46, de 9 a 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho ficará firme, eu farei toda a minha vontade. Essa é a palavra de Deus do começo ao fim, mas o livro de Isaías está completamente cheio de declarações assim. No grande debate da reforma com Erasmo e Lutero, Erasmo com seu livro do livre-arbítrio, né, que a igreja católica pediu para ele escrever, Lutero escreveu A Escravidão da Vontade. Lutero diz assim: as tuas ideias sobre Deus, Erasmo, são muito humanas. São muito humanas.
Erasmo era um humanista famoso, não é? um erudito, e óbvio que ele não gostou nada de um homem, não é? Que era filho de um mineiro, sem a importância intelectual dele, falar isso para ele. Mas o mesmo tem que ser dito para toda a nossa geração, para a igreja da nossa geração. As ideias que a igreja, os pregadores da nossa geração têm de Deus são demasiadamente humanas, e da igreja também, porque preguiçosamente, simplesmente como uma esponja, as pessoas vão absorvendo essas coisas. Eu mesmo sendo adolescente, quando vi lá um teólogo importante dizendo Deus limitou a sua soberania, eu logo pude olhar e dizer, esse cara nunca leu Isaías. Ele não pode ter lido. Isso é uma afirmação completamente fora de sincronia com a palavra de Deus. Então as pessoas sustentam um Deus que é totalmente degradante, desonroso para com o Deus Todo-Poderoso, que a palavra de Deus nos aponta. Nós podemos dizer que para a nossa geração, grande parte da nossa geração que está dentro das igrejas locais, Deus da Bíblia é um Deus desconhecido, porque pouco é pregado sobre ele e porque pouco se gasta tempo na palavra de Deus. Deus fala assim no Salmo 50, versículo 21, pensavas que eu eras como tu. Deus está falando com Israel, um Israel apóstata, um Israel que concebe uma outra ideia de Deus, como Lutero falou para Erasmo, as ideias sobre Deus são muito humanas. Então o homem imagina que Deus é movido por sentimentos como homem, e não por princípios. É óbvio que essa coisa não funciona muito bem, porque Deus não tem nenhum conflito entre si, não é? Como o homem às vezes tem entre seus sentimentos e seus princípios. Por exemplo, o homem tem um princípio, mas se quem cometeu o erro foi, sei lá, quem ele gosta, os sentimentos corrompidos humanos dão um jeito, racionalizam. Os pais, às vezes, olham para as coisas com uma dureza, mas se foi o filho que fez aquilo, olha com uma outra forma. Os homens têm ideias humanas a respeito de Deus, pior, ideias de um ser humano caído a respeito de Deus. Deus jamais age assim. Quando ele viu todo o pecado da igreja colocado sobre o seu filho amado, ele derramou a sua ira. E as pessoas supõem que a onipotência de Deus é uma ficção. O que é importante, o que é mais perigoso, é que todas as pessoas dizem acreditar que Deus é todo poderoso. Mas assim que elas começam a falar, você vê que aquilo é uma ficção. As pessoas acreditam que Satanás consegue realmente atrapalhar os desígnios de Deus, que os homens atrapalham os desígnios de Deus. Eles acreditam realmente que Deus tem bons planos que não dão certo, e ele tem que refazer tudo. Eles acham que Deus já formulou algum plano ou propósito. Por que o homem acha isso? Porque o ser humano toda hora refaz seus planos. Você fez planos para esse ano, vários deles já não deram certo, porque você é um ser pequeno, incapaz, e o mundo não está funcionando como você queria. Aconteceu um monte de imprevistos, você não tem poder suficiente, nem sabedoria suficiente, então você refaz planos. Como as pessoas têm ideias humanas a respeito de Deus, eles pensam, Deus também refaz os seus planos, Deus também constantemente tem que fazer ajustes, e as pessoas declaram abertamente, que seja lá qual seja o poder que Deus tem que restringir o seu poder e restringir a sua soberania, para que não invada a cidadela do livre-arbítrio humano. E essas coisas são repetidas sem a Bíblia o tempo inteiro. E eles rebaixam a expiação. Nós vamos celebrar a Santa Ceia agora, e a expiação de Cristo é rebaixada pela igreja da nossa geração, não como uma expiação eficaz, que realmente expiou o pecado de um povo e propiciou um pecado de um povo diante de Deus. O que é expiação para a nossa geração, queridos? É só um remédio. A expiação é totalmente não eficaz. Ela é só um remédio que Deus providenciou e botou lá na prateleira. Se alguém quiser beber, vai sentir os efeitos do remédio. Se não quiser beber, não tem efeito nenhum. Reduziu a expiação eficaz de Cristo, que deu a vida pela igreja, a um remédio que está na prateleira. Vai depender tão somente se criaturas mortas
vão se sentir dispostas a beber o remédio. A expiação virou isso, a obra do Espírito Santo, que Jesus disse, olha, a obra do Espírito Santo é soberana, ele abre o coração do homem, ele é como, é uma obra misteriosa e soberana, é como o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são os que nascem de novo, é um chamado eficaz, é uma obra toda poderosa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas hoje, esse poder foi reduzido a só um oferecimento do Evangelho. O que o Espírito Santo faz? Ele oferece o Evangelho e tenta da melhor maneira possível te convencer. Se você não ficar convencido, ele não pode fazer mais nada. Ele fez o máximo que pôde. É isso que Deus disse para Israel: as tuas ideias a meu respeito são... Vocês pensam que eu sou como vocês. É isso que Lutero disse para Erasmo, no debate da Reforma. Tuas ideias sobre Deus são demasiadamente humanas. Deus dá um novo coração. Eles, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Espírito Santo não só tenta convencer, oferece o Evangelho para ver se os pecadores a seu bel prazer um dia vão dizer sim ou não. O Deus do século XX não se assemelha ao Deus soberano da palavra de Deus. E se a igreja hoje só conhecesse o livro de Isaías, sem conhecer nenhum outro livro, ela veria que a visão que as pessoas têm de Deus hoje é menor do que uma vela, a luz de uma vela comparada à potência do sol. Ainda é mais baixa que isso. É degradante, totalmente. É pequena. Faz Deus comum e nos púlpitos da nossa geração, nas escolas dominicais, na maior parte da literatura evangélica que você pode comprar, tudo que você vai encontrar é um sentimentalismo piegas humano, travestido de Deus, o que faz de nós idólatras, uma cristandade idólatra, porque os pagãos faziam deuses de pedra, mas a semelhança deles, e milhões de pessoas que se dizem cristãs evangélicas fazem um Deus não de pedra, mas talvez pior, feito da massa das suas mentes carnais. Tudo que Deus tem para dizer, as tuas ideias a meu respeito, são porque você pensa que eu sou, como tu, um Deus que tem uma vontade impedida, planos frustrados, propósito derrotado. É um Deus digno da nossa adoração nesta noite, queridos. É um Deus digno da nossa pena, do nosso desprezo. Então, o contexto daquele texto maravilhoso, que a Virgem conceberá, tem a ver como Isaías se encontrou com a soberania de Deus. Alguém me perguntou, olha, qual é o aspecto prático das doutrinas da graça? Eu fico preocupado com essas perguntas, porque isso quer dizer, quando você não viu e não descobriu nada prático nisso, que a sua vida é um caos. Porque é óbvio que você não pode estar usando uma coisa que você não tem nem ideia de qual é a prática daquilo. Sabe, se alguém chegar perto de você e com uma coisa mais simples, que seja, uma colher, e diz, qual é o uso prático disso? Tu vai imaginar o quê? Esse cara está comendo com a mão a vida inteira. Se alguém não consegue ver o uso prático de qualquer objeto, por mais comum que seja, a gente pensa, essa pessoa não usa isso. E quando as coisas mais importantes sobre Deus, a pessoa faz essa pergunta, isso não invadiu o coração dessa pessoa. Não é? Então há momentos na nossa vida que a gente nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Porque são momentos de virada em nossa vida. Como eu disse aos irmãos, na adolescência, como eu tive com o livro de Isaías. Mas Isaías também teve um momento assim, que há uma virada em sua vida, ele que cresceu, conhecendo, né, algo a respeito de Deus, mas uma virada, está no capítulo 6, versículo 1 de Isaías, em que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Por que há momentos de virada na nossa vida? E a gente não esquece, porque aquilo define a nossa vida dali para frente, sabe? O dia que você encontrou a sua esposa,
quando nasceu o seu primeiro filho, né? Ou então algo assim mais comum, sei lá, o dia que o teu time foi campeão mundial. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro poucos podem ter esse sentimento, né? Mas quem sabe um dia. Mas essas coisas assim, esses acontecimentos que não acontecem toda hora, mas que, sabe, nasce seu filho. Então é como nascer de novo. E quando você tem uma visão de quem Deus é de verdade, tudo muda. Então as doutrinas da graça é um ensino bíblico sobre a soberania de Deus em ação na nossa salvação. Ela oferece uma perspectiva sobre a salvação em que Deus é verdadeiramente Deus. Não esse amontoado de sentimentalismo piegas revestido de Deus, mas Deus de verdade. Porque as doutrinas da graça mostram que na salvação tudo depende da vontade de Deus. Como tudo depende da vontade de Deus na sua soberania. Mas as doutrinas da graça tratam da salvação do homem. E como tudo na salvação do homem trabalha para a glória de Deus. Esse é o propósito. Paulo então descreve assim em Efésios 1:11, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sabe, isso resume tudo isso assim, de uma maneira melhor possível. Nós somos salvos de acordo com o propósito de um Deus soberano. De acordo com o propósito soberano de Deus. E nós somos salvos pelo trabalho todo-poderoso desse Deus. E nós somos salvos de acordo com a vontade soberana de Deus. Então a salvação é verdadeiramente de Deus, por meio dele e para ele. É por isso que Paulo diz por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. As doutrinas da graça mostram como a salvação é assim. Então quando essas verdades entram em nossas mentes, em nossos corações, nós nos gloriamos para sempre. Nunca mais nós vamos ser uma esponja que vai sugando ideias contrárias à palavra de Deus. Nós sempre olhamos para qualquer ideia degradante a respeito de Deus, com nossos corações entristecidos e ao mesmo tempo sentindo um zelo por Deus. Sabe, então, como quando eu li, olha, Deus limitou a sua soberania. Essa pessoa nunca leu Isaías. Ela não pode estar falando sério. Não é? Então, um grande número de cristãos, graças a Deus, eles podem dar um testemunho de como suas vidas foram completamente abaladas, quando eles viram a verdade sobre Deus depois de estarem muitos anos num ambiente cristão. Então, se o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é a pessoa que a gente pode associar mais ao ensino da soberania de Deus, todos eles nós podemos, mas Paulo se destaca, não é assim? Então, Isaías é o homólogo de Paulo no Antigo Testamento. Ninguém fala tão ousadamente sobre a soberania de Deus como Isaías. Ninguém na Bíblia supera Isaías falando a respeito disso. Agora nós pensamos, como Isaías ganhou esse entendimento a respeito de Deus? Da onde ele veio? Qual a influência? Como isso entrou na sua vida? Então, alguém me fez uma pergunta, o que há de tão grande sobre a soberania de Deus? Isaías tem todas as respostas, não é? Porque ele tem essas proclamações mais profundas e ousadas sobre a soberania de Deus na Bíblia. No capítulo 45 de Isaías ele diz, Deus é o oleiro e nós somos o barro, e ele faz o que ele quer do barro. No capítulo 45, versículo 7, Isaías diz assim, eu formo a luz, Deus está falando, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Em momento algum, sequer se passa a mínima ideia de que alguma coisa não está no controle absoluto de Deus. Em outra versão diz, eu formo a luz e eu crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. O Senhor, faço todas as coisas. Não há nada fora das minhas mãos. No capítulo 46, 9 e 10, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, a minha vontade ficará firme, eu farei toda a minha vontade.
não há nada que me limite, não há nada que me impeça. No capítulo 50, ele fala que o longo braço de Deus é que vai salvar, é capaz de salvar um povo em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é capaz de salvar um homem como o apóstolo Paulo, que odiava Cristo, odiava a igreja. Ele diz, é o meu braço forte que trouxe salvação. O meu braço forte. É isso que traz salvação. No versículo 16 e 17 do capítulo 59, ele diz assim, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se que não houvesse intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele diz, olha, não tem intercessores? O meu braço santo é que traz a salvação. Não há nenhuma dependência. A mensagem de Isaías é sobre a soberania divina. E de certa forma, então, eu agradeço a Deus, porque de alguma forma, meu coração lá de adolescente ficou tão encantado com o livro de Isaías, porque isso deu uma virada em minha vida. Agora, isso não era popular na época de Isaías. Você vê, isso nunca foi popular, queridos. Fale da grandeza infinita e do poder soberano de Deus, e você tem um problema. Na primeira vez que Jesus falou sobre isso, as pessoas quiseram apedrejar Jesus. Sempre que Jesus falava sobre a soberania de Deus, da outra vez as pessoas falaram, olha, mas as pessoas foram embora. Sempre foi assim, mas muitas pessoas, outro dia, eu vi alguém falando, não, essas ideias de Deus são ideias gregas. Você vai ver muitas pessoas dizerem isso, assim. São ideias que trouxeram dos filósofos gregos. Os atributos de Deus. Isso é uma maluquice, não é? Platão nasceu em 428 antes de Cristo. Aristóteles 384 antes de Cristo. Sócrates 469 antes de Cristo. Isaías nasceu, está falando 800 anos antes de Jesus nascer. É patético alguém falar que qualquer ideia bíblica sobre a grandeza infinita de Deus, sua soberania, sobretudo sua soberania, vem de algum lugar que não seja a revelação bíblica. Imaginar como Isaías 400 anos podia ser influenciado por alguma outra coisa que aconteceria tantos séculos depois é patético. É o mesmo tipo de mente que diz que Deus limitou a sua soberania. Então, onde Isaías ganhou esses pontos de vistas peculiares a respeito de Deus? A resposta é que Isaías aprendeu a soberania de Deus através da sua experiência pessoal com Deus. E ele não é único. Na Bíblia, uma visão da soberania de Deus está espalhada por todo lugar. E todos os profetas e apóstolos e escritores da Bíblia que fazem isso, falam a partir exatamente de uma experiência direta com Deus. Não aprendeu em nenhum lugar, queridos. Paulo, ele teve uma visão de um Cristo soberano na estrada de Damasco. Viu ao senhorio de Cristo, sua soberania. Como ele odiava e ele foi buscado, foi escolhido, foi feito quebrantado aos pés de Cristo. Jonas, eu diria que ele aprendeu o calvinismo dele no ventre da baleia. É por isso que o grande brado, um dos grandes brados da reforma é: a salvação vem do Senhor. É Jonas. Sabe? Abacuque, ele ganhou na torre de vigia. Ele acabou aprendendo sobre a soberania de Deus. Como Deus podia usar um exército inimigo terrível. Eles vão ser o meu chicote. Eles vão ser o instrumento da minha ira contra Israel. Em outras palavras, Isaías, como os outros profetas e os apóstolos, adoravam a glória da soberania de Deus. Eles ganharam essa verdade do próprio Deus, como nós a ganhamos da Bíblia. Da Bíblia. Como eu disse, só Isaías daria base para as pessoas jamais serem enganadas.
a respeito de quem Deus é. Agora, qual foi o acontecimento que é como uma bomba atômica da vida de Isaías, na visão que ele tem de Deus, sem a qual nós não podemos falar com propriedade sobre Deus, nem adorar a Deus? Como ele foi convencido dessa soberania que ele declara em seu livro tão ousadamente, e que mudou a sua vida para sempre? Qual foi o ponto de virada na vida de Isaías? Se nós pudermos ter o ponto de virada da vida das pessoas, nós ganhamos um portal para os órgãos vitais, né? Assim, eu diria, para o coração da pessoa. Às vezes o ponto de virada da vida de alguém é a morte de um dos pais, não é? O abandono. Quantas pessoas, toda a sua vida, teve um ponto de virada, porque o pai abandonou a mãe, e dali para frente a vida foi totalmente diferente, aquilo trouxe aquelas influências, e, enfim, há coisas que são pontos de virada. Isaías 6 registra um momento crucial da vida de Isaías, quando ele ganhou uma ideia ampla, grande e adequada a respeito de Deus, como Deus governava todas as coisas, e isso passou a ser o que ele expressou durante todo o seu ministério daí em diante, no livro mais belo do Velho Testamento. Então, o ponto de virada foi o chamado ao ministério do profeta. Ele diz assim, Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias. Então pensem, na quinta-feira nós estamos falando de outro rei que ficou muito tempo. Esse também é um rei assim, não é? Uzias reinou por 52 anos. Pense isso, pense você ter um governante por 52 anos. Só que diferente do que nós estávamos meditando na quinta-feira sobre Manassés, né? Esse foi um bom rei. E durante esses 52 anos houve uma prosperidade, uma expansão. E as pessoas experimentaram na sua vida um momento dos melhores na história de Israel. Então imagina você nascer durante o governo de alguém, um bom governante, com uma piedade, assim, uma sensibilidade com as coisas de Deus, e uma habilidade que poucos políticos modernos já mostraram para governar, administrar. Esse era o rei Uzias. E ele viveu 52 anos. E Judá teve um raro período na história de Israel de restauração, justiça e prosperidade, como nos dias de Davi e Salomão. E agora esse rei, depois de reinar, então, todas essas coisas boas vieram numa época, numa história de Israel rara de coisas boas assim, vieram a partir de Uzias. E agora ele morreu. E há inimigos poderosos. Isaías era de uma família importante, né? E ele se sentia confortável, né? Circulando assim em vários lugares. E ele está aqui confortável em ir ao templo para ver algo naquele dia totalmente desconhecido para ele. Algo que todos nós temos que ver, queridos. Isso não é simplesmente algo que vai acrescentar algo à vida espiritual. Isso é a vida espiritual em essência. Ele foi lá porque o rei morreu, seu coração está apertado. O que será da gente agora? Sequer nós lembramos de outro governante. A maior parte de nós viveu sob a sombra do governo de Uzias. Um governo muito bom. Um governo, como vai ser agora? Um outro rei vai assumir o lugar, uma pessoa não experimentada. Tudo pode mudar. E quando Isaías entrou no templo, a visão que ele tem é de um outro rei. Um rei último. Aquele que estava sentado para todo sempre sobre o trono de Judá, sobre o trono do mundo. Ele diz, ele viu o Senhor
Ele descreve com essas palavras: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está toda cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então, a morte de Uzias trouxe uma crise de soberania. Quem vai governar? Como vai ser o futuro? O nosso rei, que mantinha as coisas, está morto. Nessa crise, os olhos de Isaías se abriram para ver quem era o verdadeiro soberano sobre Israel. O verdadeiro rei entronizado sobre a nação. A visão dele revelou a soberania de Deus para ele. Esse é o ponto de virada. Ele disse: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Ele estava preocupado exatamente com isso, o trono. Olha, o trono está desocupado. Os dias estão mortos. O que vai ser? Quem vai ocupar o trono? O trono agora ficou vazio. Seu filho vai ocupar, mas quem sabe o que esse cara vai fazer? E ele viu então um alto e sublime trono. Os dias tinham descido à sepultura, desocuparam o trono de Jerusalém, mas Deus mostra a Isaías quem está sentado no trono. Então Isaías vê ele sentado, firmemente arraigado no lugar de autoridade suprema e soberana. Então nós podemos observar os detalhes que ele fornece. As orlas do seu manto enchiam o templo, todo o templo. Ou seja, Deus está entronizado no trono, suas vestes enchem o trono, o templo, a sala do trono, sem deixar espaço para mais nada, mais ninguém. Deus preenche totalmente a esfera da soberania. Não há na sala do trono de Deus espaço para mais nada. Isaías expressa essa verdade falando a respeito de Deus assim, Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há outro. Não é só que Deus é soberano, é só Ele é soberano. 42, 8. A minha glória não darei a nenhum outro, jamais. Então as orlas do seu manto enchiam o templo. Olha, Isaías, não há espaço para Uzias, não há espaço para ninguém, eu governo. Você está preocupado porque você pensou que os 52 anos era por causa de Uzias. Sabe quando Deus chamou Josué, que Josué também, igual Isaías estava assim, meio tenso. Moisés tinha morrido. E agora? O que vai ser? Deus chamou Josué e disse assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Isso quer dizer que quando um servo de Deus morre, mesmo quando Moisés, nada de Deus morre. Isaías estava aprendendo isso. Em Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus está sozinho, a orla do seu manto enche todo o templo. Deus não divide um lugar com nada. A glória dele, Ele não divide com ninguém. Então houve um tempo, nós não podíamos falar sobre tempo, mas nós não temos outra palavra para usar, não é? Que Deus habitou eternamente só. Embora subsistindo igualmente 3 pessoas divinas, no princípio Deus, então não existia céu, onde agora a glória de Deus, os céus manifestam a glória de Deus. Não existia um céu para manifestar a glória de Deus. Não existia a terra para que Deus, a Bíblia diz assim, Jesus mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, o universo. Não existia universo para ser mantido pela palavra, para ocupar, se você quiser pensar assim. Não existia nenhum anjo louvando. Você vê que Isaías disse que existiam anjos cantando santo. Não existia isso. Durante toda a eternidade, nem o universo para ser sustentado, não havia nada, nem ninguém, a não ser Deus. E isso não durante um tempo, mas durante toda a eternidade. Portanto,
Sempre, sempre, sempre. Durante toda a eternidade, Deus esteve só. Nas três pessoas da Santíssima Trindade. Completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando, sem universo, sem anjos, sem homens, sem absolutamente nada. Os seres humanos, se lhe forem necessários de algum modo, eles teriam que existir desde todos o sempre. Se o céu lhe fosse necessário, tinha que existir desde todo sempre, porque Deus existe desde todo sempre. Isso quer dizer que Deus existiu desde todo sempre, sem existir nenhuma outra coisa. Se alguma dessas coisas fossem necessárias para Deus, essas coisas tinham que existir eternamente, como Deus é eterno. Ou serem criadas, ao serem criadas, essas coisas não acrescentam nada para Deus, queridos. Porque Deus é completo desde toda a eternidade. Nada que Ele cria para completá-lo. Deus não muda. Aquelas coisas que foram criadas não mudam, não acrescenta nada a Deus. Malaquias 3,6 diz, porque eu, Senhor, não mudo. Pelo que, consequentemente, a glória de Deus não pode ser aumentada por criar homens. Não pode ser aumentada por criar anjos, nem criar céu, nem criar nada. Deus não estava, então, sob coação ao criar. Ele não tinha necessidade de criar, nem obrigação, nem necessidade alguma. Se Deus resolveu criar, Ele resolveu puramente por sua soberania, por sua vontade soberana. Não é produzido por nada alheio a si próprio. Não é determinado por nada fora de Deus, e nem por nenhuma necessidade em Deus, e nem por algo que pudesse aumentar alguma coisa em Deus. É por isso que Paulo diz assim, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, porque Ele quer, porque esse é o seu querer. Então o fato de criar, simplesmente demonstra a glória de Deus, não dá glória a Deus, não aumenta a glória de Deus. Os céus só podem manifestar a glória de Deus, eles não podem dar uma glória que Deus não tinha, uma alegria que Deus não tinha, um prazer que Deus não tinha. Então, Neemias 5:9, ao contrário, 9:5, a Bíblia diz, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantada sobre toda a bênção e louvor. A glória de Deus não é acrescentada nada a ela, ao Deus criar, porque durante toda a eternidade, sem fim, Ele existiu, sem nenhuma dessas coisas existir. Deus não ganha nada, nem sequer com o nosso culto de hoje, nem com a nossa adoração, nem com a adoração nos anjos. Ele não precisa dessa glória externa. Sua graça precedente de seus redimidos, porque Ele é glorioso em si mesmo, sem ela. Essa visão de Deus é fundamental. Então, quando Ele predestinou nos salvar para a sua glória, a glória da sua graça, não é? Foi tão somente como Efésios 1:5 diz, pelo beneplácito da sua vontade, não porque Ele precisasse, é porque Ele quis. No final do capítulo 11 de Romanos, quando Paulo fala sobre todo o plano de salvação por graça, ele diz, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, e quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Versículo 34 e 35. A importância disso é que é impossível submeter o Deus Todo-Poderoso a qualquer obrigação para com a criatura. Ele não tem necessidades. Você jamais tem com que barganhar com Deus. Deus não ganha nada da nossa parte. Da nossa parte da criação. A criação só pode mostrar o que Deus é, não pode dar nada para Deus. Nada que Ele não sempre teve, desde toda a eternidade. Jó 35, 7, 8 diz assim, se fores justos, que lhe darás? Ou receberás da tua mão? E tua impiedade fará mal a outro, como tu, e a tua justiça aproveitaria o filho do homem. Ou seja, você não pode fazer nem mal nem bem a Deus. Não pode. O que você faz não pode fazer, porque Deus é bem-aventurado eternamente. Ele é bem-aventurado eternamente em si mesmo.
Então Lucas 17:10 diz: quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nós devíamos fazer. A nossa obediência não é de nenhum proveito para Deus, no sentido de que Deus precise dela para alguma coisa. Cristo, que é a expressão do homem perfeito, e a obra que mais manifestou de maneira perfeita e infinita a glória de Deus, ainda assim, não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial, em sua glória essencial. O que Cristo faz é mostrar a beleza de Deus, não é dar beleza a Deus, não é a obra de Cristo na cruz, a redenção, o Filho, Deus se tornando um homem, se humilhando, todas essas coisas maravilhosas, elas não acrescentam nada a Deus. Deus se tornar mais glorioso, não, essas coisas mostram a glória de Deus, a glória da sua graça, mostram a glória da sua humildade, a glória da sua perfeição infinita. Nem isso acrescenta ao ser essencial de Deus, nem pelo que ele fez, nem pelo que ele sofreu. Nada pode acrescentar nada a Deus. Todas as coisas podem manifestar aquilo que Deus é. Isso é maravilhoso, isso é uma visão que Deus quer que cada um de nós nutra em seu coração. É absolutamente certo dizer, de certa forma, que Deus é honrado ou desonrado pelos homens, mas não em seu ser essencial, apenas em seu caráter oficial. Tudo que um homem faz, como aqueles serafins em torno de Deus, é reconhecer aquela glória infinita de Deus. Aquilo não dá glória nenhuma a Deus. E o deleite da criatura é existir para esta glória. Então, quando a gente fala que Deus é glorificado pela criação, pela providência, pela redenção, ele não é ao seu ser essencial, ele não recebe nada, é simplesmente uma glória declarativa, uma glória que mostra o reconhecimento. Toda a criação mostra isso, toda a eternidade, todos nós vamos manifestar isso plenamente, e Jesus, o Filho do Homem, manifestou isso perfeitamente. Então essa é a imagem perfeita daquilo que Deus é, mas tudo determinado pela vontade de Deus, nada acrescentando ao ser essencial de Deus, que é bendito eternamente. Então Isaías diz assim, Isaías 40, de 15 a 18, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota num balde, e como pó miúdo nas balanças, ele que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. E quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que comparareis a Deus? Então, infelizmente, esse Deus grandioso é o que Atos 17, 23 diz, nos nossos dias, um Deus desconhecido para uma multidão de pessoas desatentas. Isaías 40, 22, 23 diz assim, ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. Esse é o testemunho do Velho, do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, diz assim em 1 Timóteo 6, 15 e 16, ao qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. É assim que ele é descrito, reverenciado. O que ele mostrou a Isaías aquele dia foi, esse sou eu, Isaías. Esse é Deus, é isso que está sentado no trono. Ele dá tudo que toda a criação tem, e ele não recebe nada de ninguém, ele não é enriquecido por ninguém. Esse Deus não pode ser encontrado simplesmente na inquirição de mentes caídas. Ele sempre produz um Deus piegas, semelhante ao próprio homem,
caído. E nós mergulhamos então no mar de futilidade em nossos dias. Agora, eu quero falar sobre 3 coisas, diferenças que isso fez na vida de Isaías. No ano que o rei Uzias morreu, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então, como facilmente nós podemos trazer as coisas da vida ao lado da presença de Deus. Deus queria mostrar a Isaías: não há nada ao meu lado, eu estou só. Quantas vezes nós consideramos a nossa fidelidade a Deus como apenas um dos muitos compromissos que nós temos? Nós temos compromisso com muitas coisas, e também com Deus. E Deus está dizendo, através disso, isso é uma visão completamente degradante de Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Esse é o compromisso. Todas as outras coisas estão subservientes a isso. Quantas vezes nós pensamos que Deus é um dos muitos que nós vamos tentar agradar na vida, mas nós só estamos focados em agradar a Deus. E ao agradar a Deus, nossa vida vai ser uma vida que vai abençoar alguns, mas vai fatalmente deixar muitas pessoas também irritadas. Deus não aceita a soberania compartilhada. É isso que ele mostra ao seu redor. Em segundo lugar, ele diz: havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Cobrir os pés é um sinal de respeito, como quando Deus falou para Moisés, quando viu a sarça ardente: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Embora eles sejam cheios de glória, eles cobriam o rosto também em temor diante de Deus. Cobriu os pés, que lembravam isso, e voavam, indicando a disponibilidade de servir, de obedecer a Deus. Então, reverência, temor, humildade e disponibilidade para servir é o exemplo como o Deus soberano deve ser adorado. É como ele é adorado pelos anjos, pelos serafins: reverência, temor, humildade e disponibilidade de obediência. Essa é a adoração no céu. Essa deve ser a nossa adoração na terra. Os anjos estavam clamando: santo, santo, santo. Versículo 3, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, só Deus é santo. Eu já falei sobre isso aqui, não vou gastar muito tempo. Só Deus é santo, ele é separado de tudo. Todas as outras coisas estão numa classe: homens com os 7 bilhões, planeta com todos os planetas, estrela com as estrelas, anjos com todos os anjos. Só Deus é santo, só Ele é Deus. Ele não está numa classe com nada. Ele é o Criador, é o que existe desde toda a eternidade. Tudo vem dele e Ele não depende de nada. Ele é o sustentador de todas as coisas e nada o sustenta. Ninguém pode dar nada a Ele. Ele é separado, é santo. Aqui nós temos uma visão então sobre a adoração no céu. A adoração no céu é centrada em Deus e voltada para a glória de Deus expressa nos seus atributos. Assim deve ser a adoração na terra. Especialmente sua santidade, que é exaltada aqui 3 vezes, porque a santidade é a soma de quem Deus é. Ele é separado, é santo. Então o amor de Deus é santo, sua ira é santa, sua fidelidade, porque a santidade exalta a singularidade de Deus, aquele que existiu por uma eternidade inteira sem nada existir, tão completo quanto é quando todas essas coisas vieram à existência pelo beneplácito da sua vontade. Então, se os anjos da glória cobrem sua face, quanto mais homens pecadores devem ter essa visão exaltada. Vocês imaginaram o tamanho da ofensa que é o homem e a igreja dos nossos dias, criar um Deus como nós? Ou de alguma maneira limitar Deus, pensando em Deus a respeito de nós mesmos. Finalmente o profeta nos diz assim, no versículo 4: e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então Deus, Isaías quer mostrar para nós, não é um ser com o qual você deve brincar, não é alguém que pode ser manipulado, ou que devia ser ofendido. Quanto menos Isaías conhecia desse Deus, ele, apesar de ser criado num ambiente que era cheio de ideias de Deus,
Esse é o ponto de virada. Não há nada mais terrível sobre um coração do que, de fato, quando a pessoa acha algo a respeito de Deus chato ou irrelevante. Como a igreja hoje que quer tornar Deus relevante para o mundo, é uma visão tão pequena de Deus. Ou quando alguém, na Bíblia nunca alguém tem uma visão de Deus, boceja. Então Isaías diz assim no versículo 5, e eu disse, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Esse é um ai, nós já falamos isso aqui, os profetas tinham dois, antes de falar um oráculo de bênção e de maldição. E o de bênção era bem-aventurado, de maldição começava com um ai. No ministério de Isaías, ele vai proclamar muitos ais para com Israel, mas o primeiro ai, ele proclamou contra ele mesmo. Ai de mim, né? Nesses muitos ais proféticos do livro, ele profere primeiro, nós vemos no início do seu ministério, não no primeiro capítulo, mas quando ele é chamado para isso, contra si mesmo. Ele se desesperou de si mesmo, de todas as suas obras, de toda a sua indignidade. Ai de mim! É isso que o conhecimento de Deus traz, um autoconhecimento de nós mesmos, que vê a total indignidade e a soberania e a graça absoluta de Deus, que se voltou para nós, e é isso que faz nós conhecermos a doutrina chamada depravação total do homem. É à medida que nós diminuímos Deus, é que a doutrina da depravação total ficou muito ofensiva para nós, porque nós não nos achamos assim, tão maus como a Bíblia diz. Mas essa só é uma realidade como um resultado da diminuição de Deus, porque quando você vê Deus como Ele é, isso é a expressão natural, essas verdades vão juntas como duas partes da moeda. Quando você vê Deus como a Bíblia revela, você se vê como alguém totalmente depravado, ou seja, nenhuma das áreas que compõem o seu ser é pura aos olhos de Deus. Então quando essas peças se juntam, Cristo faz, a obra de Cristo tem um peso, como nós vamos celebrar na Santa Ceia hoje, que nunca teve. Então Isaías teve uma visão do que é a expiação, a expiação é o que Deus faz para remover. Nós temos uma geração que cada vez tem mais dificuldade com a expiação e com a propiciação, mas um encontro com Deus 3 vezes santo, como é declarado aqui, para um ser humano, é totalmente desastroso no seu estado natural. É por isso que ele gritou, ele precisava de quê? De expiação. E ele diz assim, então, um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva, que havia tirado como uma tenaz do altar, e ele tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, sua culpa será removida, e o seu pecado expiado. Você vê? Uma visão disso, traz logo a visão da depravação total, e depois de uma expiação que não é um homem, não é um remédio colocado lá, é o que Deus faz, eficazmente, em quem Ele chama, é a graça expiatória, é aplicada no lugar, como um símbolo aqui, onde Isaías sentiu mais o seu pecado, porque ele disse, os meus lábios são impuros, então você precisa de expiação, para todo você, onde você se sentiu mais impuro, você precisa de expiação, e o ministério de Isaías começou assim, queridos, é por isso que ele foi o que é, o impacto de uma consciência da soberania de Deus, é imensa na vida do homem, ela faz uma diferença imensa. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Essa é a visão. Spurgeon, certa vez pregando sobre Mateus 20, 15, ele disse assim, não há atributo mais consolador para os filhos do que o da soberania de Deus. Sobre as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente, e que na sua soberania santificará todas elas. Para os filhos de Deus, não deveria haver nada por que lutar mais zelosamente do que a doutrina de que o seu Senhor domina toda a criação, do reinado de Deus sobre todas as obras das suas mãos, do trono de Deus e seus direitos de ocupar esse trono soberanamente.
Por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, nenhuma verdade de que tenham feito joguete a tal ponto como a grandiosa, estupenda, porém certíssima doutrina da soberania infinita de Deus. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõem a deixá-lo em sua oficina, formando o mundo e criando estrelas. Deixarão que ele esteja em seu dispensário, ao distribuir esmolas e a conceber benefícios. Permitirão que Deus fique sustentando a terra e mantendo firmes as suas colunas, que acenda os luzeiros dos céus e governe as inquietas ondas do oceano. Mas quando Deus sobe o seu trono, suas criaturas rangem os dentes, e quando nós proclamamos um Deus entronizado, o seu direito de fazer o que ele quiser, com o que lhe pertence, como também de dispor de suas criaturas, como ele achar melhor, sem consultá-las sobre a questão, então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam e se fazem de surdos, para não ouvir, porquanto Deus no seu trono não é o Deus que eles amam, mas é Deus no seu trono que muitos, é Deus no seu trono que muito nos agrada pregar. É em Deus no seu trono, e somente Deus em seu trono que nós confiamos. Então, para Isaías, como para Spurgeon, isso significava tudo. Qual foi a resposta de Isaías então? A ver a grandiosidade de Deus. Qual a diferença que isso fez? Em primeiro lugar, você está se perguntando, o que um homem que vê isso faz? As evidências. Em primeiro lugar, há uma disponibilidade para o serviço, não é? Porque a primeira mudança de Isaías vem imediatamente após essa visão de Deus. Se é verdade que Deus é assim, grande, excelso, soberano, maravilhoso, brota em nosso coração um desejo de servi-lo, de honrá-lo. Então, no versículo 8, diz assim: eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ver como isso é complicado, o que Isaías fez, não é? Ele viu a glória soberana de Deus e ele exclamou, eis-me aqui, envia-me a mim. Viver para a sua glória, proclamar a sua glória, fazer o que tu quiseres, mostrar a glória, porque uma vez que Deus é soberano, querido, se você vê isso, não há privilégio melhor do que viver para a glória dele no mundo, para o seu serviço. Por isso que Spurgeon disse aquilo, enquanto os outros odeiam, nos vaiam, amaldiçoam, nosso único prazer é pregar sobre Deus sentado em seu trono. Isaías teve essa mesma sensação, ficar maravilhado ante a glória de Deus, porque quando nós pensamos em eis-me aqui, nós pensamos em quantas coisas vão ter que ser deixadas para trás. Mas por quê? Porque o temor e a maravilha ante a glória de Deus faz todas as outras atividades diminuírem totalmente de importância. Elas vão ter que ser subservientes a um viver que glorifica a Deus, então elas terão que glorificar a Deus. Nem todos são chamados para ser profetas como Isaías. Deus chama pessoas para serem carpinteiros, advogados, médicos, engenheiros, trabalhar recolhendo lixo. Mas quem viu a soberania de Deus, a glória da soberania de Deus, vê que viver para servi-lo é a única razão da vida. E quando nós percebemos quão grande é o Deus que nós servimos, com total soberania sobre todas as coisas, servi-lo é tudo para nós. É por isso que Paulo diz assim, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra aquilo que Deus mandou fazer. Se eu morrer por causa disso, não tem o menor problema. Então Isaías se prontificou, mas você vê, ele se prontificou por causa da glória de Deus. Ele não sabia nem o que Deus ia mandar ele fazer. Porque normalmente quando alguém diz assim, olha, quem aqui está disponível para ser enviado? O que você perguntaria? É enviado para fazer o quê? Porque vai que o cara diz que você vai ter que, sei lá, entrar num poço para fazer alguma coisa. Não foi dito. Ele diz, não, eis-me aqui, não sabia. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Por causa da tua glória. Não importa. Se vamos servir a Deus, tem que ser sempre por essa razão. Nós nunca perguntamos o que faremos, o que vai acontecer, qual vai ser o resultado.
Quais serão as dificuldades? Eu vou ter sucesso ou não vou ter sucesso? Nada disso tem importância nenhuma. Nenhuma dessas coisas são as razões pelas quais nós servimos a Deus. Então há uma grande diferença em muitas pessoas que dizem servir a Deus. Quando você não tem essa visão grande de Deus, bíblica, você não tem uma compulsão por servir a Deus pela glória infinita de Deus. Então você pensa nos resultados do serviço, mas quando você vê a glória de Deus como Isaías, a glória é servir a Deus. A glória é Deus. O serviço não é medido tanto pelo que ele vai conseguir, tanto pelo que ele vai realizar, pelo sucesso que ele vai ter. O serviço é medido porque é para Deus. É para a glória de Deus. Então, muitas pessoas você vê muito animado com uma causa, eles enfiam uma causa no evangelho e ficam muito animados com aquela causa. Mas não é. A empolgação não é o Deus, é a causa. Qual o sucesso da causa? O que a causa vai fazer? O que ela vai mudar? Então, sabe, é como você é um menino e de repente está olhando lá o Barcelona jogar, alguém te escolhe para entrar no time, você sabe que não pode cooperar com nada, assim. Mas só de você estar no time, isso é incrível. É assim que você sente. Não é o que eu vou fazer, não é os resultados. É incrível. Eis-me aqui, envia-me a mim. É o meu prazer. Deus é soberano, é maravilhoso. Uma vez que Deus é grande desse jeito, Ele é digno de ser glorificado na minha vida da maneira com que Ele quiser. Ele não pode querer nada para mim que seja ruim, se isso vai trazer glória a Ele. Essa é a primeira coisa, sabe? Então a segunda marca é uma humilde e confiante obediência. Não é? O capítulo 6 conclui com a descrição do que Deus queria que Isaías fizesse. Você vê, ele tinha se falado, eis-me aqui, envia-me a mim, mas ele não sabia o que era. E é um choque quando Deus disse o que era para ele fazer. É um choque. Não é? Não causou nele nenhum vacilo. Mas ele fica espantado. Ele diz, eis-me aqui, então ele diz, o que você vai fazer? Depois, disse, pois, 6, 9 a 11. Disse, pois, ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, está falando para ele. E endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Então eu disse, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades sejam assoladas, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada, toda destruída. A vocação de Isaías seria uma mensagem que ia endurecer Israel, até que a ira de Deus fosse totalmente derramada. Depois que ele disse, eis-me aqui, Deus disse, eu vou usar você para fazer esse povo ficar duro até a minha ira ser derramada sobre ele. Esse é o seu ministério. Esse é o seu chamado. Ou seja, a vocação de Isaías era trazer endurecimento a Jerusalém. Através da tua pregação, Isaías, eu vou fazer esse povo endurecer até que a medida da minha ira seja derramada, até que tudo seja destruído. É isso. O ministério deles ia causar calos no coração, cegueira nos olhos, como prelúdio já do julgamento de Deus sobre aquela nação, porque Deus planejou primeiro purificar dessa forma, para só depois libertar, mostrar a sua graça. Então Isaías, sabe, sem abafar assim um espanto até com essa declaração de Deus, Isaías é uma das pessoas que nunca reclama, não é? Ele nunca briga com a sabedoria soberana de Deus. Esse propósito eu vou pregar para eles ficarem cada vez mais duros, para que eles vejam com os olhos, eles olhem com os olhos e não vejam, para que eles ouçam com o ouvido, mas não escutem, para que eles não se arrependam e não se convertam, e aí tudo seja destruído. Esse é o meu chamado. Eu vou pregar anos para isso, é para isso que eu vou te enviar, Isaías. E ele disse, eu vou. Não é? Só que ele fez uma pergunta que é razoável, mas até quando, Deus? Até quando vai ser assim? Que vai destruir tudo? E aí?
E Deus respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra, mas ficará nela ainda a 10ª parte, mas se ficar nela ainda a 10ª parte, tornará a ser consumida como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubado, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Deus está dizendo: eu vou salvar um remanescente. Eu separei um remanescente, que é o toco do qual eu vou levantar de novo, através do meu poder. Mas antes, é isso que vai acontecer. E sem dúvida, Isaías entrou no templo para quê, queridos? Porque ele estava preocupado com o bem-estar de Jerusalém, com a morte de Uzias. Ele estava preocupado, foram anos tão bons, e agora Uzias morreu, e se acontecer alguma coisa, como vai ser? Ele entrou ali preocupado, como vai ser, como o país vai ficar? Agora Deus disse para ele como vai ficar. Não era Uzias, era eu. E agora tudo vai ser assolado e destruído. Você vê, a preocupação inicial dele era que acontecesse alguma coisa que não fosse boa com Israel. Agora ele sabe exatamente o que vai acontecer. Vai tudo. E tendo conhecido essa proclamação soberana de Deus, os terrores, os medos originais dele eram para ser o quê? Ficarem maiores. Eu estava aqui com medo, entrei aqui, mas não, Isaías é singular, não é? Entre os principais profetas. Como eu disse, ele nunca reclamou. Se essa é a vontade soberana de Deus, ela é justa. É o que deve acontecer. E se o meu chamado, o propósito do meu ministério é o endurecimento dessa cidade e dessa nação, eu vou cumprir o meu chamado. E em seguida, o endurecimento aconteceu sobre o ministério de Isaías. Ele nunca são como essas pessoas que dizem: eu não posso aceitar que Deus, entende? São gente que não conhece Deus. Não importa, ministério é a resposta da visão da glória de Deus. Não tem nada a ver com resultados. Isaías viu a glória de Deus, viu como ele é único, a soberania dele não é dividida com ninguém. A orla do manto enche toda a terra, o templo, a sala do trono. Agora ele vê o propósito de Deus, ele diz: eis-me aqui, eu vou fazer isso. Se aprove Deus, através do meu ministério, reduzir a um toco uma nação, eu vou exercer o ministério. Ou seja, se através de mim, pense nisso, Deus desejasse reduzir uma igreja a um toquinho, vou fazer, é isso que ele está dizendo. Esse é o meu chamado. Eu vou pregar. Então ficará um remanescente. Esse é o compromisso que a soberania de Deus põe em nossos corações, sabe? E logo nos põe em contato com o decreto da maravilhosa graça de Deus. Porque é por graça que aquele toco ia ficar e Deus ia restaurar. É vindo a soberania de Deus que nós podemos enfrentar a hostilidade do mundo e a apostasia da igreja sem um coração deprimido, com alegria em servir a Deus. Podemos confiar na sabedoria e obedecer os mandamentos de Deus, de um Deus soberano que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, como Isaías declarou mais tarde, em Isaías 8,17: esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Ou seja, Deus resolveu esconder seu rosto, eu vou esperar nele. E isso dá a nós uma ousadia santa. Essa é outra marca da visão da soberania. O ministério de Isaías emerge nesse ponto, mas quem assume o trono é Jotão, filho de Uzias, o sucessor. E é curto esse reinado, e logo depois de Jotão assume Acais, e Israel já está num período de total decadência, desobediência, abandono das coisas de Deus. E uma coisa acontece: Judá é invadido por Israel,
Israel se une a Efraim. A Bíblia diz que quando Israel se uniu a Efraim, o coração de Acais ficou tão desesperado, atemorizado, que buscou uma aliança com a Síria para deter o inimigo. E Deus enviou Isaías para falar com o rei, e isso é o que segue essa visão, capítulo 7. Apesar de haver um delay de anos, é o resultado disso. É como esse ministério começa a se desenvolver. E ele diz assim, e diz-lhe, 7, 4 e 7, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes 2 pedaços de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Ramalias, porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Ramalias, dizendo, subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e demos sobre ele, tomando para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. A mensagem de Deus para Acais era uma confrontação para Acais, dizendo, não busque ajuda na Síria, fique só e espere em Deus, no poder de Deus. Como Isaías tinha coragem de confrontar o rei, um rei que não era piedoso, e dizer que o que ele estava fazendo era mal, errado. Os poderosos reis de Israel e Efraim, ele disse para aquele, não são soberanos. Eu já descobri há um tempo atrás, Acais, que Deus é soberano. Você não tem que temer. O verdadeiro soberano é o Senhor, que reina sobre tudo. Então Isaías foi a Acais e disse assim no capítulo 7, versículo 9, se você não está firme na fé, você não vai estar firme de jeito nenhum. Ou em outra versão, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza vocês não resistirão. Essa foi a mensagem de Deus para o rei Acais, um monarca equipado com poder para esmagar Isaías. Você acha que esse encontro não é assustador? Você só pode achar isso se você estiver enganando a si mesmo. A maioria das pessoas aqui, a maioria dos cristãos ficam aterrorizados com a ideia de mencionar Deus para um amigo no trabalho. Ficam aterrorizados com a reação de uma pessoa, um amigo, se ele falar a respeito de Deus. A maioria dos cristãos ficam aterrorizados se lá no colégio, na faculdade, em algum lugar, falar sobre Deus. Ficam aterrorizados com o que as pessoas podem fazer. Imagine um ultimato para um rei. Não alguém, um colega de trabalho, um desconhecido em algum lugar. Mas alguém que tem o poder de mandar matar você. Imagine dizer para essa pessoa que ele está errado. Que se ele não fizer o que Deus está mandando, ele vai ser destruído. Ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, vocês agora vão abusar da paciência de Deus. A soberania dá uma santa ousadia. A diferença que faz nós termos visto a glória da soberania de Deus é essa. Qualquer que seja o medo que Isaías sentiu do rei Acais, foi posto de lado quando ele pensou na grandeza infinita de Deus. A consciência da soberania de Deus concede a nós uma santa ousadia diante do mundo e diante dos poderes do mundo. E a falta de ousadia é a falta da visão de quem Deus é. É isso que Isaías fez. É isso que fez dele alguém inútil, numa geração decadente, perigosa, num rei que não teme a Deus. Ele vai lá e diz, por exemplo, assim no capítulo 1:4, quando o ministério dele já estava funcionando, é porque a história não está, o livro não é cronológico, né? Um povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, eles são totalmente alienados. Ou em outra versão, a nação pecadora, povo carregado de iniquidades, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Eu percebo que esse tipo de conversa não enche um estádio hoje. Não pode fazer uma congregação na ideia humana de sucesso, mas a vontade de falar a verdade de Deus, pregar a verdade de Deus,
é um sinal claro de quem viu a soberania de Deus. O grande reformador John Knox, nasceu em 1514, morreu em 1572, é um dos 4 reformadores de Genebra, Calvino, Farel, Knox, Beza. E ele é uma figura, assim, profética, famoso, depois que estava de novo na Escócia, enfrentando a rainha católica Mary, Maria. As pessoas ficavam apavoradas da maneira com que John Knox enfrentava a rainha que mandava matar todo mundo. Ela era sanguinária. E certa vez alguém perguntou: como você faz essas coisas? A rainha, ela já manda matar, ela mata. Ele diz assim: quando você tiver acabado de passar um tempo de joelhos diante do Rei dos Reis, você não vai encontrar um temor diante da rainha que seja realmente assustador. John Knox diz: quando você vê Deus sentado no seu trono, quando você olha para os reis da terra, você não se sente intimidado em falar a verdade para eles. Então a consciência da soberania de Deus traz a nós, quando nós estamos de joelhos diante dessa grandeza a respeito de Deus, uma ousadia para proclamar a verdade de Deus no mundo, sem temor. E para tomarmos a Santa Ceia, finalmente o profeta contemplou a marca da majestade de Deus, ao pregar isso, confiando de que Deus soberanamente salvará da maneira que quiser, como quiser, e ninguém poderá impedir, exatamente porque sua graça é soberana. E ele então dá um sinal para Israel. Acais, é óbvio que não podia, um homem que não confiava em Deus, achava que se aliar com a Síria era muito maior. Então, o sinal que Isaías dá a ele, de como Deus é soberano, e faz tudo, e que ele devia confiar, é um sinal um tanto estranho, sabe? Um sinal que era uma tolice aos olhos do mundo, mas é glorioso aos olhos de Deus. Ele disse assim: e Deus lhe dará um sinal, Acais, do seu poder para salvar. Não, o rei da Síria. Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigardes, pouco vos é afadigardes os homens. Vocês agora não querem também afadigar a Deus, ou seja, vocês cansam os homens, e agora vocês desafiam Deus também. Portanto, o Senhor vai dar um sinal a vocês, do seu poder, da sua soberania para salvar, da sua graça. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse é o contexto desse texto. Isaías disse: esse é o sinal do poder infinito de Deus. Na presença da incredulidade apóstata de Acais, Davi diz: eu vou mostrar o maior sinal da graça de Deus, da graça soberana e do poder soberano. A virgem vai estar grávida. Ele está profetizando de coisa que vai acontecer 800 anos depois. Você pensaria: eu não falaria isso para um rei furioso. Só faltava você dizer que o sinal que Deus dá é que uma virgem vai ficar grávida. Mais tarde Isaías falaria do parto, de um ventre estéril como um sinal da graça salvadora. Em Isaías 54:1, a madre estéril representa o trabalho humano que falhou. Mas o ventre virgem fala do campo que o homem não semeou. Da onde vem a salvação de Deus? De Deus somente. A virgem conceberá. Imagine como um homem como Acais teria estimado e adorado a mensagem que um bebê que ia nascer não sei quando, de uma virgem, era um sinal de que ele devia confiar em Deus e não no exército da Síria para ajudar ele. É sim, o evangelho é uma loucura para a visão de alguém que não consegue ver o que Isaías viu. Mas o bebê divino encarnado e a pregação do evangelho é hoje ainda o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A cruz é um escândalo para os judeus, uma loucura para os judeus, mas para os que são chamados é o poder de Deus. Isso nos lembra que um ministério do evangelho verdadeiro só pode ter êxito por causa dessa menina virgem dar à luz a um filho. E essa mensagem que parecia imbecil para Acais ainda parece insuficiente para hoje.
e proclamar tão somente essa loucura para o mundo, a cruz de Cristo, só é, sem adicionar nada a ela, só é uma verdade apaixonante num coração que viu Deus como Isaías viu. Proclamar a sabedoria de Deus ante a incredulidade do mundo, como a de Acais. Isaías fala disso como esse sinal bendito. Nós temos que fazer a mesma coisa. Diante da incredulidade do mundo, se nós especialmente vimos a soberania de Deus. E Acais podia dizer, como que Deus pode nos salvar através de um bebê? Quando na verdade Efraim se juntou lá e vai querer destruir Judá. Como é que eu posso confiar numa coisa dessa? Estou falando de guerra aqui. É assim. Nós achamos que Deus sempre tem um plano insuficiente, pequeno demais. Ou Isaías podia pensar, não vou falar para Acais essa coisa da virgem conceberá, porque isso é irrelevante. Ele não vai ver nenhuma relevância nisso. O privilégio de servir esse Senhor soberano, que trouxe um Salvador ao mundo através de uma virgem, que trará todos aqueles que Ele determinar salvar, através da pregação da loucura da cruz, através da loucura da pregação, é a expressão da confiança na soberania infinita de Deus. Todas essas coisas foram os resultados da visão de um Deus soberano no coração de Isaías. Tem que estar no nosso coração, queridos. Se é que o Deus que nós temos visto é o Deus que Isaías viu, que Paulo viu, e que fez nascer de uma virgem seu próprio filho nesse mundo. Deus é soberano ao nos enviar, mesmo quando o ministério vai lá e o teu ministério é que esse povo vai ser endurecido. Nós confiamos na sabedoria de Deus, na mensagem de Deus, no chamado de Deus, nos resultados de Deus, porque Ele é um Deus glorioso, digno de nós servirmos, e a nossa glória é servir a Deus, independente do qual é o propósito final dele para aquele chamado, endurecer, mas nós esperamos que a maior glória seja dada ao nome dele, através das nossas vidas. Vamos ficar de pé. Eu quero que você tome a ceia agora, com a visão desse Deus grande. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus, por graça, Senhor. Perdoe a mim, um coração contrito eu sei que não rejeitarás.